Olha só, um ônibus de turismo sem controle caiu dentro de um córrego no bairro Arvoredo, em Contagem. 9 pessoas estavam dentro dele e tiveram que ser encaminhadas para hospitais próximos. A repórter Etel Correia acompanhou o resgate e é ela quem traz as informações pra gente. Na tela agora do Alerta. Vem comigo, Minas Gerais. Meia-noite, um ônibus caiu aqui em frente à subida do bairro Urca aqui, ó. As imagens foram feitas pouco depois da queda do ônibus. Em cima do veículo, populares tentam descobrir o estado das vítimas. Outros estão no leito do córrego, na água suja, todos preocupados em salvar os passageiros. O morador carrega uma escada para retirar as vítimas do ônibus tombado. 4 viaturas dos bombeiros chegam em seguida. Era madrugada quando o acidente aconteceu. O motorista e a mulher dele foram os feridos mais graves. O ônibus saiu de Divinópolis a Ribeirão das Neves. Nesse trecho da Avenida Severino Ballesteros, o motorista perdeu o controle da direção antes do quebra-molas. O veículo saiu da pista e derrubou a mureta de proteção ao lado do córrego Sarandi. Em seguida, capotou lá embaixo. 9 pessoas estavam no ônibus de turismo, 5 adultos e os outros adolescentes e crianças. Eles foram socorridos por populares antes dos bombeiros chegarem. Leandro machucou a perna. Ele conta que a família estava trabalhando há 15 dias no rodeio e que o ônibus estava pesado. Tinha barraca, caixa de doce, maçã, geladeira. Tá pesado. É pesado, tá carregado. O irmão dele, Célio Marco de Souza, de 49 anos, era quem dirigia. Ele viu que ia cair. Viu? Mas não deu tempo de puxar, porque o ônibus puxou tudo pra cá, ué. Não deu tempo. Ele falou alguma coisa? É só pela Nossa Senhora. Foi rapidinho, foi questão de minuto. Não sei se o freio puxou pro lado de cá, a roda travou e escorregou pro lado de cá, ó. Ele bateu ali na mureta ou ali estava aberto? Não, bateu na mureta. Mas grave foi com a minha cunhada e meu irmão só. Minha cunhada quebrou a perna. Ele, não sei se eles não deixou, porque sofreu um corte na testa só. O pedreiro se emociona ao falar sobre o acidente. Quando o bombeiro chegou aqui, já tá todo mundo lá de fora já. Quem que tirou os moradores? Os moradores, é. Quem quebrou o vidro na frente, saiu pra frente. Lá o rapaz colocou a escada aqui, uma lá, nós subiu pra cá. Não tem como pensar nada. A gente tem desespero. É coisa que... Tinha criança, né? E o medo de morrer, né? Sinceramente, é coisa que a gente não espera. A ferramenta de trabalho dele. Os feridos foram levados para a UPA Ressaca, para o Hospital Municipal de Contagem e não correm risco de vida. Deixa eu dar boa tarde ao Rafael Martins, por favor, diretora. Por gentileza, Rafael Martins, boa tarde. Eu queria saber se eu entendi direito ou se eu estou torto nessa história. Era um ônibus de turismo esse aí? Exatamente, né, Stanley? Boa tarde para você, viu? Boa tarde, irmão. Era um ônibus de turismo? Exato. Ô, Miltinho, no meu quadro aqui, coloca a imagem dele enquanto o Rafael faz o comentário, porque não pode. Quem é que classifica esse ônibus como de turismo, Rafael? Não é possível, Dani. É inclassificável, né, Stanley? Pelas imagens que a gente viu, né? Não pode ser. Ô, Rafael Martins, ônibus de turismo tem que ser classificado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Perfeitamente, né? É isso aí. E ele não tem nenhuma classificação sequer, né? Pelo que eu tenho visto aí, Rafael, depois vai ver as imagens durante o dia, é um ônibus que funcionava talvez até como coletivo. É transporte urbano, aquele transporte coletivo urbano. A imagem é clara, né, Stanley? Não é? É muito claro, dá para identificar claramente aí observando as imagens. Pois é, e aí, Rafael, eu fico imaginando como é que nós ainda permitimos, num país como o nosso, que busca um realinhamento, por exemplo, busca um realinhamento de posturas num status maior, de pessoas maiores, de autoridades maiores, nós ainda aqui embaixo, simples mortais, ainda nos permitimos cometer pequenos delitos, e aí não estou chamando ele. Rafa, para essa imagem para mim. Olha lá. Aí, não é nunca um ônibus de turismo, nunca, porta sanfonada, nunca, imagina. Rafael, fala comigo. Ele deve ter classificado como turismo, Stanley, apenas pela ausência ali de um número, né, igual os ônibus coletivos rodam, porque, sinceramente, a estrutura dele, a gente observa, olha lá, Sim. veja você as condições desse veículo, né? São de Não ser tem. turismo.
De levar ninguém? Absolutamente nenhuma. Ninguém de lugar nenhum? Ninguém de lugar nenhum a nenhum lugar, não? É exatamente isso. Detalhe, vem pra mim aqui, vem pra mim. Ô, Rafa, o que me chama a atenção é que esse ônibus não amanheceu transitando de madrugada, não. Ele roda pelas ruas da cidade. Exato. E não tem nenhuma autoridade para poder dizer, para. Você está indo para onde? Fazendo o quê? Qual foi sua última atividade? O que você está pensando em fazer com esse ônibus? Não aparece isso, Rafael? E tem um detalhe, viu, Stanley? Como não houve nenhuma morte, graças a Deus, né? Temos que comemorar. Esse assunto ele vai acabar caindo no esquecimento, né? Rapaz, você falou tudo. Você falou tudo. Vai tirar esse ônibus aí dessa vala, desse riacho, desse córrego. Vai levar para algum lugar para ele poder virar criador de mosquito da dengue. Isso. E morreu a nota. Morreu o assunto. Né? E se não pegarem esse ônibus aí, derem uma meia tapa nele e colocarem para rodar para puxar um lixozinho qualquer. Exato. Fazer dele um hortifruti volante e acabou a nota, Rafa. Tem que levantar a documentação dele também, viu, Stanley? Tem que saber se a documentação está em dia. Ô, Rafael, uma coisa que eu queria falar com você, sobretudo com você que é meu parceiro nesse tempo todo, é preciso, hoje começa a votação pelo Tribunal Superior Eleitoral da chapa da ex-presidente Dilma Rousseff e do atual presidente Michel Temer, visando verificar se caça ou não caça essa chapa como um todo. Seria a votação máxima, ou será a votação máxima pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, no que diz respeito à ética, à conduta, à moral, à legitimidade dos maiores mandatários da República. Correto? Correto. Agora, e nós que estamos aqui na parte baixa, digamos, da República, baixa não digo nem em relação à moral não, mas que somos os cidadãos comuns, será que nós não precisamos rever as nossas posturas? As nossas atravessar na faixa de pedestre, demos a notícia ontem ou anteontem da senhora que morreu no trânsito aqui em Belo Horizonte porque foi atropelada por um ônibus. E o detalhe da morte foi, ela não atravessou na faixa de pedestre. O ônibus estava certo? Estava na velocidade certa? Que diferença faz? Que diferença faz? Aí, Rafael, olha só. Aí, olha só. Eu ainda tenho pessoas que são... Eu respeito. Rafael, eu respeito. Amigos que estão conosco participando do programa, sejam muito bem-vindos aqui no Facebook, dizendo que eu estou criticando alguém que estava trabalhando. Que eu estou criticando alguém que dirigia um ônibus e esse ônibus era o instrumento de trabalho dele e, por consequência, eu não deveria criticá-lo. Provavelmente, Stanley, se ele não tivesse nesse ônibus, né, a chance dele de ter morrido ontem e nunca mais ter o direito de trabalhar poderia ter acontecido. Né, a chance dele de ter morrido nesse acidente aí e nunca mais, vamos repetir aqui, voltar a trabalhar poderia ter acontecido ontem, Stanley. Então tá. Ô, Rafa, deixa eu entrar nessa onda aqui sozinho, Rafa. Até já. Deixa eu falar com você, 12h45. Eu volto com você, Rafa. Ô, Pedro, deixa eu ler aqui, Pedrão, meu irmão Pedro Araújo, querido. O Pedro Araújo diz, abro aspas, o ganha-pão do camarada e você, Stanley, ainda critica. Se ele estivesse roubando, você iria criticar também? Abro aspas. Lixo de programa, lixo de apresentador é o Pedro Araújo. Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Seja muito bem-vindo ao Alterosa Alerta. Agora, se por acaso nós acharmos que qualquer pessoa pode pegar qualquer instrumento de trabalho e com ele ir buscar o seu ganha-pão, eu vou imaginar, por exemplo, que uma pessoa que pega um carro com os pneus carecas e faz dele um instrumento de leve trás de pessoas para lá ou para cá, ou sem freio, ou com freio precário, também não vai responder amanhã ou depois pela morte de alguém, pelo freio não ter funcionado na hora que precisava. Entendeu, Pedro? Então, é preciso que você tenha, na minha opinião, um pouco mais de bom senso, ou talvez eu tenha um pouco mais de bom senso também de pensar. Mas nesse caso, Pedro, é a lei que me regula e não o meu bom senso. A lei diz que ninguém pode transitar com um veículo se ele não estiver dentro dos rigores da lei, entendeu, Pedro Araújo?
Então tá aqui, seja muito bem-vindo ao Alterosa Alerta, permaneça mais vezes e eu não quero me privar da sua opinião não, mas desde que ela esteja balizada no mesmo espaço que o meu, e o meu não é a minha opinião, é a lei. Tá bom, Pedrão? Fica à vontade para continuar assistindo com o Alterosa Alerta. Ah, e detalhe, Pedrão, antigamente eu te convidaria a assistir outra emissora, mas foram os mesmos amigos aqui da TV, do Facebook, que me ensinaram a convidar as pessoas a continuarem assistindo. Então você vê a nossa humildade, né? Aos poucos a gente vai aprendendo a como conviver com pessoas iguais a você. Seja muito bem-vindo, permaneça conosco. Mas, Minas Gerais, o negócio é o seguinte, nós não fugimos nunca do debate, nós não fugimos nunca das discussões e trouxemos aqui um acidente que aconteceu em Contagem. E o acidente tem como resultado final as imagens que eu vou colocar para você na tela agora. Quero o Rafael Martins separado desde já. Troco para a câmera do Moisés e troco para cá a minha imagem. Esse é o ônibus de turismo que o senhor Pedro Araújo, que está nos assistindo pelo Facebook, disse que era instrumento de trabalho de um senhor e do qual eu não vou divergir. Minas Gerais está comigo, compartilhem por gentileza o programa. O senhor Pedro Araújo me criticou, disse que o nosso programa é um lixo, disse que eu sou um apresentador lixo, porque eu disse que o motorista desse ônibus não poderia trafegar, não poderia conduzir pessoas aqui dentro, por conta do estado em que esse ônibus se encontrava. Segundo o senhor Pedro Araújo, que comentou aqui na TV, comentou aqui no Facebook, e com todo o direito que ele tem de me chamar de lixo, né? Disse que esse ônibus é o instrumento, a ferramenta de trabalho do senhor, e eu não vou divergir dele, tá certo? Mas ele está dizendo que era um instrumento de trabalho. Sem querer, Rafael Martins, ele nos chamou, a mim e obviamente a você, se somos um só, de lixo, Rafael. Você se sente assim? É complicado, né, Stan? Eu não me sinto assim de forma nenhuma. Nós estamos fazendo o nosso trabalho honesto, né, da melhor forma possível, dando o nosso melhor aqui. E eu estou acompanhando aqui o nosso Facebook, Stan, como você também está acompanhando, né, essa opinião do Pedro, mas vários outros aqui estão concordando conosco, né? Basta olhar as imagens para saber que esse ônibus não é um ônibus de turismo coisa nenhuma, que estava em péssimas condições, assim como diz aqui o Serginho Pereira, está dizendo aqui péssimas condições desse ônibus. Olha aí, tá na imagem aí, Stanley. Agora, se você diz que é o ganha-pão do cidadão, né? É o argumento dele para defender o motorista que estava dirigindo esse ônibus aí, que era o dono do ônibus. Se você diz que esse é um instrumento de trabalho dele, que nós estamos... se você disser também que a arma, um revólver, é um instrumento de trabalho de um bandido, nós não podemos falar mal, então, né? Se um ladrão usa o revólver como instrumento de trabalho, como é que eu vou falar mal dele, né? Então, Rafael, peço licença, Minas Gerais, vou voltar para toda Minas Gerais saber se também eles acham que o Alterosa Alerta em Minas Gerais inteiro é um lixo. Quero essas imagens depois do intervalo. Eu quero só criar a hashtag Eu, Stanley, não me sinto um lixo. Tá bem, Minas Gerais? Pedrão, seja muito bem-vindo ao Alterosa Alerta e seja muito bem-vindo à família Alterosa Alerta. Nós aqui, Pedro, nós nos corrigimos. Seja bem-vindo. Daqui a pouco eu estou de volta. Vem pra cá. Hoje nós começamos o programa discutindo um acidente que aconteceu em Contagem, sobretudo no bairro Arvoredo, prepara o Rafael para mim, onde um ônibus de turismo perdeu o controle, e aí fica fácil você entender por que é que ele perdeu o controle. Atenção, Minas Gerais, atenção, Montes Claros, Uberaba, atenção, Triângulo Mineiro, Divinópolis, Juiz de Fora, Varginha, Governador Valadares. Esse ônibus aí é tido como um ônibus de turismo. Olha aí, ônibus de turismo, tá certo? Ele perdeu o controle, 9 pessoas, reportagem de Etel Correia, abraço Etel, esse ônibus colocado como ônibus de turismo, 9 pessoas foram se acidentaram e foram levadas para hospitais da região. Durante o programa, durante a matéria, um rapaz chamado Pedro Araújo, eu estou citando o nome dele porque ele é corajoso de chamar a gente de lixo, tem que ser corajoso de suportar o nosso comentário. Disse que nós éramos um programa lixo e eu era um apresentador lixo porque nós dissemos que era uma inconsequência da parte do motorista colocar um ônibus nessa condição para poder prestar o serviço de turismo, tá certo? Eu pergunto a vocês que estão me assistindo agora, esse ônibus pode ser considerado um ônibus de turismo? Esse ônibus, nessas condições, pode ser colocado à disposição da população da sua cidade como um ônibus de turismo? Agora, vou perguntar ao Rafael Martins.
As autoridades da nossa cidade de Contagem podem permitir que um ônibus nessas condições transite pela nossa região metropolitana, em qualquer condição ou circunstância, tendo como base, Rafael Martins, a pecha ou a finalidade de ônibus de turismo, Rafa? Não podem, né, Stanley? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Pelas condições que a gente observa desse ônibus, ele pode até ser chamado de turismo, mas não é turismo. Né? Não é turismo, ele não tem condições de rodar como ônibus de turismo. E graças a Deus, ninguém morreu nesse acidente, Stanley. Sim. Né? Foram quase 10 feridos, por sorte não morreram. Agora, o camarada que nos critica aqui por dizer, por falar desse ônibus, dizendo que é o ganha-pão do motorista, certo. Olha, esse motorista poderia ter matado as pessoas, Stanley, por rodar em condições precárias. Isso é muito grave, isso é muito sério. Né? Nós temos que dizer isso aqui com certeza. Então tá, Rafa, eu só quero trazer mais uma vez essa informação e quero colocar os adjetivos pejorativos que ele colocou para o programa, porque para mim, que sou apresentador dele, faz toda a diferença, tá certo? Porque eu não faço questão do elogio, porque Deus sabe o quanto eu sou humilde, mas também eu não me encaixo de maneira alguma em nenhuma questão pejorativa minha. Eu não permito que ela aconteça. E a turma está participando aqui certo? no nosso Facebook, eu estou acompanhando aqui, viu, Stanley? Muitos comentários aqui. Eu concluo e estamos no recorde, vamos avisar a nossa diretoria que estamos no recorde de visualizações pelo Facebook por conta de como estamos encaminhando o jornal que estamos apresentando hoje. Estamos no recorde de visualizações no nosso Facebook. Minas Gerais, eu, Rafael Martins e toda a TV Alterosa agradecemos a vocês a forma com a qual vocês recebem as nossas transmissões. Muito obrigado, Minas Gerais. Muito obrigado, Minas Gerais.